Semana que acaba, semana que começa. Já tínhamos visto o papel preponderante dos bancos centrais nos mercados nos últimos meses e isso ficou bastante claro nesta última semana que agora terminou. Mas já lá vamos. Para já começámos logo com importantes dados da inflação dos Estados Unidos, em que mostraram uma queda de 7,7% para 7,1%, abaixo daquilo que seria de esperar, e mesmo retirando os itens mais voláteis como a energia e a alimentação, essa mesma inflação cai de 6,3% para 6%. Tínhamos também e tivemos os PMIs a nível global. Os mais importantes seriam verificar se na Europa estávamos mais ou menos perto, ou quanto mais ou menos perto estamos de entrar numa recessão, e de facto esses PMIs foram também acima do esperado, ou seja, positivos para a economia europeia. Mas não tiveram influência na evolução dos mercados em geral, isto porque foram completamente ultrapassados pelas situações que se tinham dado anteriormente com os bancos centrais. Por parte dos Estados Unidos, a Reserva Federal subiu 50 pontos base, passando de 4 para 4,5. As projeções, tal como Jerome Powell já tinha avisado, foram revistas em alta. As previsões das taxas de juros por parte dos membros da FOMC foram revistas em alto de 4,6% para 5,1%. E para colocar um pouco mais, para apimentar um pouco mais esta situação mais hawkish por parte da Reserva Federal, Jerome Powell indicou que as taxas de juros vão continuar a subir, como já previsto, embora a menor ritmo, e que vão se manter a este nível extraordinariamente alto durante todo o ano de 2023. Ou seja, aqueles que estavam a pensar que poderia haver aqui uma inversão na política de taxas de juros por parte do Fed para este ano, ainda para o próximo ano, 2023, desenganem-se, porque em princípio isso poderá acontecer lá mais para 2024. Mas a maior surpresa estava para vir por parte do Banco Central Europeu, onde até subiram dentro do intervalo esperado de 50 a 75 pontos, subiram o patamar mais baixo, os 50 pontos, mas esteve muito longe de ser uma subida de ovis. Para já, o quantitative tightening foi anunciado, não se estava à espera que fosse anunciado já e da maneira que foi, apesar de ter sido anunciado com um pequeno montante, ou seja, a diminuição do balanço, que começará por 15 mil milhões de euros por mês e começará em março e durará até ao final do segundo trimestre a este ritmo, onde mais tarde será reavaliado. Mais importante do que isso foram as palavras de Christine Lagarde na conferência de imprensa, extraordinariamente hawkish, bastante agressivas. Anunciou que mais taxas de juros, maiores subidas de taxas de juros iriam acontecer, mais do que aquelas, só faltou dizer muito mais do que aquelas que o mercado estava à espera, na medida em que ela, quando lhe foi perguntado quanto expressivo eram esses aumentos, ela indicou que seriam aumentos iguais aos que se estavam a fazer neste momento, ou seja, 50 pontos, e falou em vários aumentos de 50 pontos. Obviamente, vários indica pelo menos 2 aumentos de 50 pontos, ou seja, quando o mercado já estaria à espera de um último a 75 pontos, ou um a 50 e outro a 25, neste momento está a colocar mais 50 pontos na subida de taxa de juros do euro. Isto foi uma volta extraordinariamente hawkish por parte do Banco Central Europeu, que tem sido, digamos, dos principais bancos centrais, tinha sido até agora o mais suave, o que dá a indicar quase de que parece que estão agora a começar o ciclo de subida da taxa de juros, quando as taxas de juros do euro já estão a níveis que não se viam há muito tempo e que tiveram o ritmo da subida da taxa de juros durante este ano foi de facto bastante agressiva. Mas não foram só esses bancos que tivemos esta semana, tivemos outros bancos ainda, nomeadamente o Banco de Inglaterra, que subiu também 50 pontos, colocou a sua taxa de juros nos 3,5%, o Banco Nacional Suíço, que também subiu 50 pontos, colocando a sua taxa de juros a 1%, o Banco do México, que subiu de 10 para 10,5%, acompanhando a subida da Reserva Federal, como tem sucedido sempre. Só o Norges Bank
subiu apenas 25 e aparentemente está perto do fim de ciclo de subidas de taxa de juros. Portanto, houve nesta semana um aumento generalizado, uma agressividade maior por parte da grande parte dos bancos centrais a nível global. Obviamente que isto foi extraordinariamente impactante nos mercados em geral e nos mercados acionistas em especial, e nos taxas de juros também, com as obrigações a cair, as yields a subir e os mercados acionistas a afundarem bastante, ou seja, voltou-se a ter uma aversão ao risco considerável. Se há umas semanas verificámos aqui que foi Wall Street nos Estados Unidos que mais caiu durante essa semana, esta semana que passou, esse papel obviamente esteve na Europa, nos mercados acionistas europeus. Todos os mercados praticamente caíram. Na Ásia, o Hang Seng foi o que mais caiu e caiu mais de 2%. Nos Estados Unidos, o que mais caiu foi o Nasdaq, perto de 3%, 2,7%, à volta disso. Já na Europa, obviamente que foram os mais impactados por esta volta mais hawkish por parte do Banco Central Europeu e de subidas de taxa de juros, e o Eurostoxx 50 caiu cerca de 3,5%. Cá para Portugal, o PSI 20 caiu também, mas bastante menos do que a média na Europa. Estamos a falar de menos 3,5% do Eurostoxx 50 e o PSI acabou a perder cerca de 1%, com a Greenvolt a destacar-se na positiva, ganhando cerca de 1,5% e a CEMAPA a cair cerca de 6%. No mercado cambial, o dólar, que tinha vindo e vem a desvalorizar e a cair e perder algum suporte da diferença, da divergência entre o Banco Central Europeu e a Reserva Federal, ou melhor, entre a Reserva Federal e os restantes bancos, a aversão ao risco acabou por suportar de alguma forma o dólar esta semana, com o euro-dólar a terminar praticamente inalterado face ao início da semana, isto depois de o euro-dólar ter chegado acima de 1,07, o que não acontecia há vários meses, muito por causa depois das palavras de Christine Lagarde do Banco Central Europeu das subidas de taxa, mas de facto a aversão ao risco nos mercados acionistas acabou por pressionar o euro-dólar e levou aos níveis praticamente de abertura. Em queda esteve a Libra, isto porque a Libra está pressionada por um mercado em aversão ao risco e por um posicionamento mais dovish por parte do Banco Central britânico, com o Banco de Inglaterra que subiu 50 pontos, mas uns 50 pontos dovish, tendo em consideração que não houve unanimidade, houve mesmo 2 membros que votaram para que não houvesse qualquer alteração de taxa de juros e, portanto, tudo isso acaba por pressionar a Libra, que terminou esta semana em perdas. Também o Iene perdeu de alguma forma, não foram grandes perdas, mas houve algumas perdas, isto porque, uma vez mais, as taxas de juros, as taxas de juros implícitas das obrigações, as yields obrigacionistas, acabaram por subir um pouco esta semana, colocando um maior diferencial para o Iene, o que levou a uma ligeira desvalorização esta semana do Iene. Nos mercados das commodities, o petróleo, uma vez mais, digamos, a referência, em que recuperou dos mínimos. O Brent chegou a estar a negociar e começou a semana a negociar à volta de $75 por barril e acabou abaixo dos 80, mas ainda conseguiu recuperar até aos 83, portanto tendo terminado depois abaixo dos $80 por barril. No geral, os preços do petróleo subiram esta semana cerca de 4%. A próxima semana, ou melhor, as próximas semanas, na medida em que nós estaremos agora fora durante as próximas 2 semanas, não teremos esta semana que acaba, a semana que começa até ao dia 8 até à semana que começa a 8 de janeiro. Estas próximas semanas têm ainda alguns dados económicos importantes, bancos centrais,
e principalmente a primeira semana do ano vai ter importantes dados económicos. Mas já lá vamos. Para já, o mercado vai continuar a estar bastante atento ao que vai acontecer com os bancos centrais. Esta semana vamos ter mais uma série de bancos centrais a ter reuniões, bancos centrais do leste da Europa, o Banco Central Turco é uma das referências e principalmente o Banco do Japão, mas o Banco do Japão, obviamente, como todos nós sabemos, vai manter a sua política monetária inalterada e para vermos alguma alteração, provavelmente só no segundo trimestre do próximo ano de 2023. No entanto, os mercados vão estar bastante atentos ao que se vai passando e ao que vai acontecendo em termos de notícias que possam vir tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu, como já vimos. A nível de dados macroeconómicos, esta semana vamos ter o Core PCE Price Index nos Estados Unidos, temos o IFO na Alemanha e temos a inflação no Canadá. São tudo dados bastante importantes de alguma forma e são os únicos porque o mercado vai entrar, digamos, numa altura com muito pouca atividade própria desta altura festiva em que estamos a passar durante o ano. De importante, vamos ter na primeira semana de 2023, em que vamos ter o ISM nos Estados Unidos, vamos ter os Non-Farm Payrolls, vamos ter ainda as vagas de emprego, os JOLTS, e ver como é que continua a estar o recrutamento de pessoas e que vai impactar diretamente nos níveis de emprego nos Estados Unidos, e tudo isso é bastante importante para a Reserva Federal e, portanto, esses vão ser os pontos realmente importantes, mas, portanto, como eu digo, só na primeira semana de 2023. Obviamente que uma nota final em que os mercados vão estar bastante atentos ao que vai continuando a passar na Ucrânia. Esta semana houve um nono pacote de sanções por parte da União Europeia à Rússia e isso vai continuar na mira dos mercados. Também na mira dos mercados vai estar a situação do Covid na China, em que o abrandamento das restrições com o afastamento da tolerância zero à Covid por parte dos responsáveis chineses está a levar a um aumento de casos na China e a colocar em causa tanto a parte de saúde como a recuperação económica tanto a nível chinês como a nível global. Para já é tudo. Termino desejando umas boas festas a todos. Um bom Natal, um excelente e fantástico ano de 2023 que aí vem, com muita saúde, com muita paz, se possível, e encontraremos-nos cá na primeira semana, na semana que vai começar, 8 de janeiro de 2023. Boas festas e até lá!